O Dr. Dennis Prager está passando por uma crise de saúde neste momento, mas eu queria mostrar um vídeo dele desmascarando a propaganda do Hamas e mostrando que Israel não é o obstáculo para a paz. Dá uma olhada. O pacto do Hamas, que você ouviu do Adão mais cedo, o pacto do Hamas diz que Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o elimine, assim como eliminou outros antes dele. Se eu tivesse mais de 8 minutos, responderia a sua pergunta, mas tenho muito a tratar. O movimento de resistência islâmica é um movimento palestino distinto, cuja lealdade é a Alá e cujo modo de vida é o Islã. Ela se empenha para levantar a bandeira de Alá em toda a Palestina. Tradução da Universidade de Yale. Tenho certeza de que polegada não estava no original. Sobre esse ponto exato. Então é a isso que o Hamas se dedica. Agora, sim, então como, para mim, por que acha que isso pode ser? Então todas as organizações que você cita como ameaça à paz são árabes ou muçulmanas. Você poderia me explicar por que acha que só vê essas organizações como ameaças à paz? Paz, eu não... Ok. Vocês, obviamente, aqueles que aplaudiram, perceberam a profundidade da pergunta que eu não percebi. Eu não entendo muito bem, todos eles são uma ameaça à paz, isso está correto. Porque eu só mencionei árabes e ou muçulmanos. Eu disse Boko Haram, isso não é árabe. Árabe é ou muçulmano? Sim, árabe e ou muçulmano. Isso está correto. Os únicos grupos que decapitam pessoas no mundo hoje, até onde eu sei, são árabes ou muçulmanos. Por que você acha que isso acontece, na sua opinião? Por que eu acho isso? Tristemente, isso já foi respondido por intelectuais árabes nas Nações Unidas, porque o mundo árabe vive um momento de atraso. O status das mulheres é especialmente baixo. O mundo árabe traduz menos livros em 10 anos do que a Grécia traduz em 1 ano. Todo o mundo árabe traduz menos livros do que a Grécia em apenas 1 ano. Não havia interesse pelo mundo exterior. É um mundo atrasado. O mundo árabe é uma tragédia. Isso não é anti-árabe. Se você ama os árabes, precisa entender o quão baixo é o nível moral do mundo árabe neste momento. E isso não tem nada a ver com árabes individuais que podem ser santos, mas esse é o estado moral dominante. Você é ensinado que não pode julgar civilizações como se a Grã-Bretanha e o Mali estivessem no mesmo nível moral. Isso é desistir da esperança na humanidade, afirmar que não existe uma civilização que tenha produzido algo melhor do que outra. Então essa é a razão trágica pela qual eles não estão decapitando pessoas na civilização ocidental. Eles estão no mundo árabe e muçulmano e não em todo o mundo muçulmano. Agora, por que então? Minha segunda parte é responder à pergunta: por que algo tão óbvio que Israel quer a paz e que o Hamas quer destruir Israel? Por que isso é debatido em uma das instituições acadêmicas mais ilustres do mundo, Oxford? Eu tenho 2 respostas. Uma delas é que o mundo intelectual do Ocidente está com a bússola moral quebrada há talvez 80 ou 100 anos. Vou te dar um exemplo. Estudei na Universidade de Colômbia, na Escola de Assuntos Internacionais. Fui ensinado por professores brilhantes, e eles eram realmente brilhantes, que os Estados Unidos e a União Soviética eram equivalentes morais. Era capitalismo versus comunismo. 2 teorias econômicas, só isso. Nenhuma era melhor do que a outra. Vocês talvez não se lembrem, pois muitos nem eram nascidos, mas Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, chamou a União Soviética de Império do Mal. Ele foi duramente criticado. Ele foi declarado por Columbia, Harvard, Yale, Princeton e pelo New York Times um tolo por ter a ousadia de fazer uma declaração moral sobre a União Soviética, um lugar que criou o arquipélago Gulag e matou 40 milhões de seus próprios cidadãos. Sem mencionar um genocídio na Ucrânia. É isso que eu digo a vocês, estudantes, é isso que tomou conta das universidades ocidentais. Uma bússola moral quebrada que realmente chama o mal de bem e o bem de mal. Passei por isso e temo que muitos também estejam passando. Esta noite é um exemplo disso. E finalmente a mídia te dá uma visão distorcida do mundo.
Gaza inicia uma guerra para matar o maior número possível de israelenses. E tudo o que você vê na BBC e na Sky News, assim como vemos na TV nos Estados Unidos, são palestinos mortos em Gaza. É só isso que você vê. Eu estremeço só de pensar que se na Segunda Guerra Mundial a mesma mídia cobrisse a guerra, você teria visto muito mais civis alemães mortos do que civis britânicos mortos. Mas é preciso ter uma mente moral muito, muito frágil para acreditar que se determina o certo e o errado pelo número de mortos. Dizem isso pra gente. Veja quantos habitantes de Gaza morreram e quão poucos israelenses morreram. Veja como poucos britânicos morreram em comparação aos muitos alemães. Isso significa que os alemães estavam certos na Segunda Guerra Mundial? Esse é o tipo de pensamento moral simplista que permeia o nosso mundo. Então eu termino com isso, e é o seguinte: seria uma tragédia, na minha opinião, se viesse à tona, se fosse sabido que a Oxford Union realmente determinou que Israel e não o Hamas era a maior ameaça à paz. Fora do mundo acadêmico, isso é bem claro. Tem que ficar claro aqui também. Muito obrigado. Trabalho brilhante de Dennis Prager e orações para Dennis Prager enquanto ele passa por uma crise médica. Ele caiu, bateu a cabeça, teve uma queda bem feia e está no hospital agora. Então, orem por Dennis Prager e esperem que ele possa se recuperar logo. Inscreva-se no canal. Se quiser ajudar a gente a fazer mais vídeos como este, acesse buymeacoffee.com/JewishUncensored. É buymeacoffee.com/JewishUncensored. Fique bem.